Bom dia, quinto ano. Vamos conhecer um pouco sobre fontes de energia renováveis e não renováveis lá na página 275, ok? Então, vamos explorar um pouco desse conteúdo que vai estar na nossa atividade avaliativa de ciências. Diante de todo o desgaste da natureza causado por poluição, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, fica claro que a sua relação com o homem está em um momento crítico. Então, devido a tantos impactos ao ambiente, existe uma relação desequilibrada entre o homem e a natureza. Aí temos algumas imagens aí, né, que mostram essa dificuldade, né, essa destruição, esses problemas causados pelas modificações do ambiente à natureza. A queima de combustíveis fósseis não renováveis, como o petróleo, vem causando impactos negativos à natureza. Para frear esse impacto, cientistas e estudiosos estão pesquisando novas formas, né, e alternativas de gerar energia sem agredir o meio ambiente. Então, eles vêm buscando outras formas. A gente voltar nos tipos de energia, né, usamos a energia elétrica, certo? Que é gerada pela água, mas nós temos outros tipos, né, bastante importantes, apesar de ter um custo alto, que não trazem impacto à natureza. E aí, esse estudo tem um longo tempo e muitos lugares já têm percebido a importância, a necessidade de se usar essas novas alternativas para diminuir, né, a agressão ao meio ambiente. E aí eu trago, certo, esses exemplos na página 276 e 277, onde diz assim, que as fontes de energias renováveis, pois, independentemente de quanto a usamos, elas possuem a capacidade de serem renovadas. Então, independente da quantidade de vezes que vai ser usada, ela vai ser sempre renovada. Vai ser sempre possível que ela se renove. Aí nós temos aí a energia solar. Ela pode ser convertida em energia térmica ou energia elétrica. O alto custo dos painéis fotovoltaicos responsáveis pela geração de energia e a baixa produção em dias nublados e durante a noite são as principais desvantagens desse recurso alternativo. Apesar de não agredir o ambiente, tem um custo muito alto para se investir. E aí, alguns municípios não têm interesse pela questão, né, do custo ao se manter a energia solar. Temos também a energia eólica, que é uma alternativa pouco poluente para a produção de energia elétrica. A força do vento movimenta as pás de um aerogerador que são ligadas a uma turbina. Então, no primeiro nós temos o sol, no segundo o vento e não há agressão ao ambiente, mas o custo se torna muito alto para se utilizar esse tipo de energia. Temos também a energia das marés ou maremotriz, que diz respeito à produção de energia através do fluxo do nível do mar, usando uma espécie de reservatório em que a água da maré movimenta turbinas para a geração de energia. Temos aí a energia geotérmica, que tem como fonte de energia o calor, oriundo do interior da Terra, e ela produz energia de forma muito pouco poluente. E ainda não há usinas no Brasil. Então, perceba que a gente vai ver desses tipos de energia e que elas não trazem agressão ao ambiente, certo? Mas as duas primeiras, elas demonstram, né, um custo muito alto para serem utilizadas, que é a energia solar e a eólica. Apesar de serem usadas o sol e o vento, né, como componentes, elementos para que essas energias funcionem. Nós temos também aí a energia de biomassa, que é obtida através da decomposição de materiais orgânicos, restos de animais, de vegetais, de alimentos, que produzem combustíveis utilizados para gerar energia. E os biocombustíveis são os combustíveis fabricados a partir de vegetais, como o milho ou a cana-de-açúcar, bastante utilizados em automóveis. As usinas hidroelétricas utilizam como fonte de energia a força das águas, que ficam represadas e passam por dutos movimentando turbinas conectadas a geradores. É justamente a energia que nós, né, utilizamos. Então, nós temos aí a barragem de Sobradinho, que trabalha com esse processo aí, onde fica a água represada e vai acontecer, certo, essa geração de energia elétrica para Juazeiro.
Apesar de renovável e pouco poluente, as usinas hidroelétricas não são isentas de problemas sociais e ambientais. Para a construção de uma usina hidroelétrica, é preciso realizar o alagamento de extensas áreas de terra, onde muitas vezes se constituem cidades ou ambientes naturais com milhares de seres vivos. Então, de fato, ela não vai poluir porque vai gerar com a água, mas para que ela possa existir, ela vai devastar um grande espaço onde existia ali, né, seres vivos, animais e vegetais. Então, existe também um impacto. Cada vez que se constrói uma usina hidroelétrica, vai haver esse problema aí. Mesmo realizando estudos e análises de impactos antes da construção, além de ações voltadas à captura dos animais da área, muitos seres não são resgatados. Então, ainda que existam aí projetos que eles conseguem tirar uma quantidade de animais daquele espaço para que ele possa ser devastado e ser construída a hidroelétrica, muitos animais não vão ser encontrados e acabam mortos, acabam prejudicados. Então, ainda tem estudos sobre essa dificuldade em relação ao uso da energia, certo? Porque se quer energia é necessária, é fundamental, mas traz muitos danos, certo, ao ambiente. As fontes de energias não renováveis são as que não possuem, as que não podem ser respostas nem pela natureza. Por exemplo, aí elas têm recursos limitados, ou seja, com o uso eles poderão deixar de existir. Então, diferente da renovável, que dependendo da quantidade de uso vai continuar existindo, a não renovável é aquela que, quanto mais utilizar, terá mais desgastes e em um momento ela vai deixar de existir. E aí nós temos o exemplo da energia fóssil, que é gerada pelos materiais orgânicos que se acumularam no subsolo por milhares de anos. E a geração de energia utilizando essa fonte causa grande impacto ao meio ambiente, que é a queima de petróleo, por exemplo, libera gases poluentes. O petróleo é formado por compostos orgânicos que se acumularam durante milhares de anos e é um dos combustíveis mais utilizados em todo o mundo, certo? Se utiliza bastante, mas se polui bastante ao utilizá-lo. Carvão, mineral, é uma fonte de combustível fóssil e durante a Revolução Industrial foi bastante utilizado. Sua aparência de uma pedra preta que, quando queima, libera grande quantidade de dióxido de enxofre, responsável por graves problemas de poluição e pela chuva ácida. Então, o carvão aí traz, né, um grande impacto à natureza. O gás natural é constituído em sua maioria pelo gás metano. É atualmente inflamável e pode ser comprimido em cilindros. É menos poluente que os demais, por isso está sendo utilizado para gerar energia nas indústrias e como combustível para os veículos e vem sendo bastante aceito. Já a energia nuclear, produzida em usinas nucleares, né? Tem aí o núcleo do urânio, que é desintegrado, liberando uma grande quantidade de energia em forma de calor. A produção desse tipo de energia resulta em grande quantidade de lixo nuclear, extremamente prejudicial ao meio ambiente. Então, essas energias não renováveis, apenas o gás aí vem com menos poluente, mas não é renovável. Então, percebam que ao longo dos anos existem muitos estudos para que essas fontes de energia sejam alternativas, né? De forma que ela não agrida a natureza. E é o que ela vem fazendo há muitos anos. Então, as possibilidades que nós vimos aí na página 276, infelizmente, tem um custo muito alto. Já se utiliza em alguns lugares, esses novos residenciais estão sendo construídos, já se utiliza bastante de placas para energia solar, mas é preciso aí uma grande quantidade para que se tenha energia nas residências, mas algumas, se eu não me engano, em Juazeiro, existe um residencial, eu creio que é o Brisa da Serra, que algumas casas têm essas placas. A energia eólica, em uma pesquisa, eu percebi que Fortaleza vem investindo bastante nesse tipo de energia. Não é ainda 100% utilizada, por conta do seu custo, mas já é uma alternativa em alguns lugares. Nós, em Juazeiro e Petrolina, utilizamos a hidroelétrica, né, de barragem. Então, Sobradinho aí, com a água do nosso rio São Francisco, vem aí a geração da energia elétrica para as nossas casas, onde a Coelba
realiza, né, esse trabalho. Então, vimos que existem vários tipos de energias, onde ela pode ser ou não poluente e, claro, né, vai trazer aí impactos, né, e agressão ao nosso ambiente. E vamos à atividade. Você volta ao texto, revê os tipos de energias, renováveis e não renováveis, e vamos para a atividade na página 279. Vocês respondem da 279, certo? Até a 281. Da 279 até a 281. Na próxima aula, a gente dá continuidade às outras páginas. Então, da 279 a 281, você realiza e as demais ficam para o próximo, né, momento sobre esse conteúdo, tá bom? A gente vai fazer mais uma revisão e vai estar revendo esse conteúdo e socializando nossas ideias. Até lá, quinto ano.